A aula de hoje é utilidade pública. Vocês vão aprender a identificar quando está rolando um clima. Eu vou chamar um boy muito fofinho para representar meu crush. Primeiro, foca nele. Investe no olhar 43. Depois, é só partir pro abraço e lançar um beijo daqueles no carinha. Após o beijo é tchau. Vamos estudar, tem muita coisa pra gente aprender. Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é sobre climatologia. Nós vamos dividir essa aula em 4 etapas. No primeiro momento, a gente vai introduzir a matéria falando sobre a diferença entre tempo e clima. Em seguida, vamos conversar sobre os elementos climáticos, depois sobre os fatores climáticos e para fechar o conteúdo, nós vamos analisar um climograma, saber o que é o climograma e como nós vamos fazer essa análise na hora da prova. Bom, tempo e clima são diferentes. Eu sei que as pessoas têm a mania de banalizar essas duas palavras e geralmente acabam utilizando de forma incorreta. Isso não vai acontecer mais com você e possivelmente você vai reparar quando as pessoas cometerem esse erro. Existe uma diferença entre tempo e clima, mas vamos lá. Tempo é uma característica momentânea da atmosfera. Exemplo, o tempo está nublado, o tempo está chuvoso, o tempo está quente, o tempo está frio. Aí nós vamos, utilizar a palavra tempo para diagnosticar uma característica momentânea da atmosfera. Agora, clima requer estudo e é um estudo com tempo de no mínimo 30 anos. O clima é um conjunto de características da atmosfera nesse período, ou seja, para eu classificar o clima de um determinado lugar, eu preciso estudar esse lugar todos os dias, analisando a temperatura média e máxima para saber a média da temperatura, analisando aí também a quantidade de água na atmosfera, ou seja, o nível de chuva, e através disso eu vou fazendo anotações diárias. Quando terminar esse período de 30 anos, aí sim eu vou analisar quais são as características copiosas desse lugar, em qual período do ano chove mais, chove menos, faz mais calor ou mais frio. E a partir disso é possível definir o clima de um determinado lugar. Agora nós vamos aprender sobre elementos climáticos. Muita atenção nessa hora para não cair no erro da confusão. Não confundam elementos climáticos com fatores climáticos. Eles são diferentes. Por quê? Elementos não interferem no clima, mas é através deles que a gente consegue ter aí um diagnóstico do tipo de clima. Eles são 3: temperatura, umidade do ar e pressão atmosférica. Anote aí no seu caderno cada um deles, tá? Não se esqueça disso. A temperatura é a quantidade de calor que existe na atmosfera. Ela pode estar alta e ser quente ou baixa e ser fria. Então, através da temperatura, nós conseguimos saber a unidade de calor, a quantidade de calor que existe na atmosfera. A umidade do ar, que também faz parte do conjunto dos elementos climáticos, ela é a quantidade de água na atmosfera, mas em estado gasoso, ou seja, a quantidade de vapor de água que existe na atmosfera é o conceito de umidade do ar. A umidade do ar, ela interfere diretamente na temperatura atmosférica, no regime de chuvas e também na nossa saúde. Geralmente, quando o clima está seco, ou seja, com baixa umidade, a gente acaba tendo aí uma série de doenças alérgicas, rinite, sinusite, e também pode ter aí algum ressecamento do nosso nariz ou da nossa boca, precisando ali de uma manteiga de cacau. Então percebam como que o clima faz parte da nossa vida, como que o clima ele está presente no nosso cotidiano, interfere diretamente na nossa saúde também. O último elemento climático é a pressão, ou seja, a força que o ar faz sobre a superfície terrestre. Não somente sobre a superfície em si, mas sobre todos os elementos presentes nessa superfície terrestre.
E até aqui fechamos, né, essa definição entre tempo e clima e também falamos sobre os elementos climáticos. Agora a gente vai conversar sobre fatores climáticos, então tenham mais atenção ainda, porque os fatores climáticos é uma parte dessa matéria que requer muita atenção, porque são muitos detalhes e nós vamos estudar cada um deles. Diferente dos elementos climáticos, os fatores climáticos, que é o que a gente vai estudar agora, eles interferem diretamente no clima. Na verdade, os fatores climáticos, eles determinam o clima, tá? Eu acabei de falar com vocês sobre os elementos climáticos que não interferem no clima, eles são como se fosse um diagnóstico para a gente saber o tipo de clima, e agora nós vamos estudar fatores climáticos que interferem diretamente no clima, porque são eles que determinam o tipo de clima. Bom, o primeiro fator climático que eu quero apresentar para vocês é a latitude. A latitude é a proximidade ou distância de uma determinada área com relação à linha do Equador. Vocês já sabem, né, que a linha do Equador é uma linha imaginária que recorta a Terra. Ela é a latitude zero, porque é o ponto onde o Sol mais aquece a Terra, é o ponto mais quente do globo terrestre. Bom, e a área que está sendo recortada pela linha do Equador é uma área muito quente, né? E é uma área de baixa latitude. Por quê? A linha do Equador, ela divide a Terra ao meio, digamos assim. Desse meio da linha do Equador ao norte, eu vou ter linhas imaginárias de latitude. A primeira linha de latitude ao norte, ela tem 15 graus. A segunda linha tem 30 graus. A terceira linha tem 45 graus até chegar a 90 graus. Da linha do Equador para o sul, eu vou fazer a mesma coisa, ó. A primeira linha de latitude do sul, ela tem 15 graus. A segunda vai ter 30 graus, até chegar em 90 graus. Por quê? 90 mais 90 dá 180, ou seja, a Terra ela tem 180 graus de norte a sul. Os 180 graus dividido por 15 graus, que é o valor de cada latitude, faz com que a gente chegue aí a aproximadamente 12 linhas de latitude. Essas linhas imaginárias, elas recortam a Terra imaginariamente. É como se fosse a nossa tentativa de matematizar a Terra, tá? Bom, mas a latitude, ela não tem só uma função matemática nessa perspectiva. Quando nós falamos em latitude, falamos em um fator que determina o clima, em um fator que tem relação direta, principalmente com a temperatura de uma determinada região. Ou seja, quanto mais baixa a latitude, maior a temperatura. Quanto mais alta a latitude, eu estarei ali, ó, próximo aos polos, menor é a temperatura, ok? Repetindo, quanto menor a latitude, maior a temperatura. Quanto maior a latitude, menor a temperatura. É só você pensar que eu começo contando a latitude a partir da linha do Equador. A linha do Equador é o ponto mais quente da Terra. Quanto mais eu me afasto da linha do Equador, maior é a minha latitude, mais próximo eu estou dos polos. E os polos, tanto o Polo Norte quanto o Polo Sul, são áreas frias da Terra, tá bom? Então a latitude é aí o nosso primeiro fator climático. O segundo fator climático é a altitude. A altitude é a medida vertical do relevo com referência ao nível do mar. Quanto maior for uma altitude, menor será a temperatura. Ó, tô com frio. Quanto menor for a altitude, maior será a temperatura. Isso por quê? Áreas que são muito altas, ou seja, que têm ali uma alta altitude, possuem uma menor quantidade de concentração de ar.
Essa característica não propicia o acúmulo de calor, a retenção de calor nessas superfícies. E o contrário acontece em áreas de baixa altitude. Por quê? Áreas de baixa altitude possuem uma maior quantidade de gases. E essa maior concentração de gases, essa maior concentração de ar, propicia a retenção de calor. Bom, pensa aí no cume da montanha, que geralmente tem ali uma nevezinha, né? Quando é uma região de alta latitude ou uma região aí bastante íngreme, bastante alta, você vai ter ali uma concentração de neve no cume da montanha. Exemplo, a Cordilheira dos Andes. É muito comum que quem faça escalada na Cordilheira dos Andes mastigue a folha de coca. Para quê? Para conseguir respirar. Porque no alto dessas montanhas existe uma baixa concentração de oxigênio. Então, além da pessoa precisar estar com um preparo físico adequado para conseguir respirar adequadamente, eles podem também usufruir dessa técnica, né, dessa folha de coca para conseguir respirar melhor. Isso acontece na Cordilheira dos Andes, principalmente na região do Peru. O terceiro fator climático são as correntes marítimas. As correntes marítimas são massas de água que migram dos oceanos e mares com direções contrárias à rotação da Terra. Então, são duas possibilidades para a origem dessas massas de água. Uma é a direção dos ventos e outra é o movimento de rotação da Terra, porque elas estão sempre em movimento contrário a esse movimento de rotação. Bom, outra questão que nós precisamos saber sobre as correntes marítimas é que elas possuem características específicas da área de onde elas se originaram. E quando elas se originam em uma região fria, elas migram para regiões quentes. Quando elas se originam em regiões quentes, elas migram para regiões frias, ou seja, é uma troca de zona polar para a zona tropical e equatorial, de zona equatorial tropical para a zona polar. O quarto fator climático são as massas de ar. As massas de ar são grandes porções de ar que se deslocam na atmosfera e elas saem de áreas de alta pressão em direção para áreas de baixa pressão. Possuem características específicas de temperatura, pressão atmosférica e umidade do ar das suas zonas de origem. Quando elas estão se deslocando, elas perdem essa característica. Elas são massas equatoriais, massas tropicais ou massas polares. Fator climático é a maritimidade, ou seja, a proximidade de uma determinada região com o mar e o oceano. Essas áreas muito próximas aos mares e oceanos sofrem a interferência da principal característica da maritimidade, que é essa capacidade que as águas oceanas têm de reter calor de uma forma lentamente e depois liberar esse calor também lentamente. A continentalidade, que é o nosso sexto fator climático, ela é o avesso da maritimidade. Por quê? Primeiro, ela é a distância de uma determinada região com relação aos mares e oceanos.
E essa distância dos mares e dos oceanos gera aí nessa superfície uma capacidade de liberar esse calor rapidamente, de acumular esse calor rapidamente. Então, a liberação e a retenção desse calor de uma forma muito rápida é a continentalidade, que é essa distância de uma área com relação aos mares e oceanos. Agora a gente vai fechar a aula fazendo a análise do climograma. Bom, o climograma é uma representação gráfica do clima. Através dele, a gente consegue descobrir as características de temperatura e precipitação, ou seja, água e calor em uma determinada região. Vamos aprender a ler um climograma. Você já sabe que se trata de uma representação gráfica do clima, ou seja, é um gráfico. Então, observe as suas colunas. Por ser uma representação, tenha atenção com a legenda, que é temperatura com linha verde e pluviosidade com colunas azuis. Do lado esquerdo estão os valores indicados para as médias de precipitação, ou seja, a quantidade mensal de chuvas que equivale às medições indicadas pelas respectivas barras, sendo uma barra para cada mês. Assim, no mês de janeiro, por exemplo, sabemos que a média de pluviosidade foi de 70 milímetros, mas em julho foi de apenas 30 milímetros. Do lado direito do climograma estão os valores para as temperaturas indicados pela curva que aparece no meio do gráfico, também variando de mês a mês. No caso acima, os meses de junho, julho e agosto foram os mais quentes, com temperaturas que variaram entre 25 graus Celsius e 30 graus Celsius. Já o mês de abril foi o mais frio, com pouco menos de 10 graus Celsius. Geralmente, na hora da produção dos climogramas, estabelece-se uma proporção entre os valores numéricos das temperaturas e da precipitação. Geralmente, o número de milímetros da chuva costuma ser apresentado em uma relação de dobro das temperaturas, tal como no caso que vocês estão vendo, em que os valores da coluna da esquerda são 2 vezes maiores do que os valores da coluna da direita. E essa foi a nossa aula sobre climatologia. Agora que vocês já sabem identificar o clima, agora que vocês já sabem o que são elementos, fatores e o que é um climograma, já sabe fazer a leitura de climograma, vocês também saberão, identificar quando